Nossa coração, Vamos. pedido de oração. Orar pelo meu bebê, pro Sheila. Eu queria pedir pelo Valmir. Valmir também, né? Ele já foi transferido, né? Conseguiu a regulação. Eu falei com o senhor hoje de manhã, ele disse que ele está falando, está reagindo bem. Não dá para ele continuar se recuperando. Né? Eu pedi minha oração para um colega lá do trabalho, que ele descobriu que está com câncer no estômago. Rapaz, é mesmo. Aí acho que está iniciando um tratamento agora. Na verdade já tem um tempinho no que só porque o pessoal ainda estava mantendo segredo. Mas agora acho que já está mais. Só está sabendo. Eu vinha orando por ele, mas pedi oração também por ele. É Boalice o nome dele. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai nosso, Salvador Jesus Cristo. Damos graças, Senhor, por estarmos aqui, unidos, reunidos em Teu nome, meu Pai. Meu Deus, te apresento a cada causa, Senhor, a cada situação, a esse rapaz que se encontra com câncer no estômago. Meu Deus, estenda tuas mãos poderosas, maravilhosas, de amor e cura ele, meu Deus. Restaura o organismo dele. Meu Deus, toma em tuas mãos, também Valmir. Tem se recuperado, meu Deus, levanta ele, meu Pai, em nome de Jesus, desse leito de hospital. Pai, em nome de Jesus, toma todas as petições, meu Deus. Toma João em tuas mãos, toma teu filhinho, toma Sheila em tuas mãos. Continua estendendo as tuas mãos poderosas, meu Deus. E restaura toda a situação clínica, Pai. Em nome de Jesus, também visita cada pessoa que está no Aristide Maltês, em todos os hospitais, que se encontram, meu Pai, em situações delicadas. Pai, que o teu amor seja, Senhor, meu Deus, distribuído em cada vida, Pai, para que todos entendam o teu poder e teu amor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Voltei hoje, mas não sei quando é que eu vou voltar de novo, né? Só Deus sabe, né? Entregar você a Deus. Mas vamos dar continuidade. Tem uma quantidade de vídeo boa, né? Uhum. Teve umas pessoas que entraram no canal e comentaram, né? Uhum. E foi interessante saber que tem gente que está entendendo, né? Tem uns pessoal que critica e tem um pessoal que concorda, que contribui. Né? Mas é bom. Bom que tem os dois. Mas a gente poder falar mais, comentar também, abrir uma discussão. Vamos ler? Bora. 2 Coríntios, capítulo 4 da segunda carta. Né? Pode ler? Pode, sim. Portanto, tendo este mistério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos, nossos como vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo que brilhou em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, como sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos, ainda que nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Paulo abre aqui várias linhas de discussão aqui, né? Ele toca no assunto da ressurreição, ele toca na questão de gastar nossa vida para Jesus, né? Por Evangelho. Ele fala sobre a incredulidade, né? As mentes cegas para o Evangelho. Então ele acho que dá para tem várias correntes aqui de discussão. Versículo 1, né? Que ele fala, por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, né? Porque essa palavra desfalecer, esmorecer, desanimar, desmaiar, né? Parar. Antes, no lugar disso, a gente rejeita tudo que é vergonhoso, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Essa palavra interessante. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A questão de falsificar a palavra, né? É a questão que hoje é mais aguda do que aqui. Aqui Paulo está falando sobre o desgaste físico, né? O desgaste com relação às andanças de pregar o Evangelho, as grandes barreiras que tinha com relação a o rejeitar seria, muitas vezes violento, rejeição com pedradas, com escárnio, com perseguições. E eles, em meio a isso, não amoleceu para mudar para ninguém a ideia do Evangelho, adequar a nenhum pensamento, nem a judaísmo, nem a nenhuma corrente filosófica de pensamento, que ele chama de sofisma. Paulo está falando aqui que, em meio a essa tempestade de coisas, não falsificando a palavra. Hoje a situação é muito complicada, mais porque essa falsificação ela pegou um nível hardcore, né? Ela pegou em um nível cruel. Porque uma coisa é alguém que criou uma igreja, criou um corpo de doutrina totalmente distorcida das escrituras, interpretações distorcidas,
alucinações que o líder teve, dizendo que aquilo ali é santo, que aquilo ali é bom e tal. Isso é uma coisa. Uma coisa é esse camarada ter uma rede social que ele propaga para o mundo inteiro. Uma coisa é Paulo se bater com alguém que tem uma doutrina falsificada, não é isso? Uma ideia falsificada. Ele se bateu com alguém que diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E esse camarada ficar naquela circunstância ali falando, naquela redondeza falando, naquela localidade. Outra coisa é esse camarada ter um celular na mão, um site em que ele propaga isso a larga escala. Aí se vê hoje um perigo, né, muito mais escalado quando se fala em falsificação da palavra. A falsificação da palavra hoje, ela é cruel. A única esperança que Paulo fala aqui, em um tipo de esperança que não é desfalecer, mas a palavra que vem com relação a isso não é a gente contra-atacar somente com a verdade. É que Jesus garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja dele. Né? Porque aqui mostra que essa falsificação já doía no lombo dos discípulos, em ele ver como aconteceu nos Gálatas, quando Paulo soube que aquela província de Gálatas foram atacada pelos judaizantes, dizendo que, além de crer em Jesus, era necessário cumprir a lei, os ritos da lei, como a circuncisão. E Paulo, num estado de indignação, ele chega a dizer que tomara que eles cortem o membro na hora de circuncidar, de tanto chateado que ele ficou, de tanto angustiado que ele ficou. Então, e os irmãos dos Gálatas, eles já estavam bebendo essa água, né? Tanto é que ele usa a palavra quem nos enfeitiçou. Então, a falsificação da palavra é algo danoso, né? A gente sempre fala sobre isso, ela é tão danoso porque a palavra é que dirige a vida de um cristão, né? Você vai pegar vários livros sobre felicidade, vai pegar vários livros sobre caminhos, todos vão dar um caminho de felicidade, vai ter mensagens muito interessantes. Mas o caminho que você encontra com sua própria existência e você acomoda com a felicidade, eu estava até pensando em um hino, que é muito legal até, e a pessoa também é muito sincera. Aquele, quero que valorize o que você tem, você é você. Aí eu fiquei pensando, ele está falando para quê? Para um cristão? Quando ele fala assim, dizendo às vezes que não é ninguém, né? Com seu complexo inferior e tal. Eu não estou dizendo que o hino está errado, no contexto que eu gosto de sino, nós cantamos aqui, mas assim, no ideal, nenhum crente pode se sentir inferiorizado, porque ele encontrou a existência, né? Ele se deparou com o que é existencial, né? Pleno, que é Cristo, e ele entendeu quem ele é. Porque a cruz não lhe faz você pensar nada além do que você é. Não é isso? Então, quando você falsifica a palavra, dizendo que você é muito mais do que a Bíblia está dizendo que você é, ou você é menos do que a Bíblia está dizendo que você é, isso aí é um danoso. Quantos crentes são prepotentes por sentirem mais santos do que o outro? Quantos enveredaram por saber que uma coisa que a gente falou aqui, os dons espirituais, quem tem é melhor e é superior. Mas não prega isso, mas todo mundo pratica isso. Você não fala, não mas você... Vírgula, né? Vírgula, né? Algumas pessoas falam isso. Quantas doutrinas foram engendradas na igreja, como se você está doente é porque você tem pecado? Quantos dizem que você, como doente, você está passando privações em sua casa? Tem alguma coisa errada.
Isso não foi ventilado claramente na cabeça das pessoas e as pessoas começaram a viver isso e estão vivendo isso. Então, a falsificação da palavra nunca vai ser nada parecido com o que Jesus falou. Vai ser sempre algo extremamente danoso à vida de uma pessoa. Então, a falsificação que Paulo está falando aqui é algo que, se alguém estivesse lendo esse texto, passaria logo, não vou falar sobre isso não. Não é isso? Não vou falar sobre isso não. Mas a falsificação das escrituras, a interpretação equivocada. Né? Eu estava vendo uma entrevista, acho que é podcast, né? De um irmão querendo provar na Bíblia que... Claro, eu fiquei alguns segundos, que eu não tenho condições de ficar... Que a Terra é plana. Aí o irmão dizendo, mostra o versículo, ele citou um versículo, meu Deus, ele não bateu nem na trave. Ele geralmente usa Jó, usa... Não, Ezequiel. tudo que ele falar é de um ser humano... Hein? Não, mas tudo que ele falar é de uma idiotice. É de uma idiotice sem tamanho. Porém, há quem siga ele. Eu estava vendo aquele tal do Willi Cristo, as mulheres que seguem aquele camarada. Aí o que é comédia pra gente, para essas pessoas é sério. Uhum. Tem uma seita do Reverendo Moon. Lembra? O Reverendo Moon levou a uma quantidade de jovens no mundo inteiro, ele aliciou, e eles largaram as famílias e tal, por conta da coisa. Isso foi um problema, se você for, pesquise a seita do Reverendo Moon, o que foi que deu no mundo. Atingiu a vida de muita gente. Então, uma falsificação das escrituras. Aquilo que se a gente agora tem a responsabilidade, a gente tem aqui uma responsabilidade de pregar o que está escrito, o que foi dito, de forma com muita cautela para a gente não matar as pessoas. Né? Para a gente não deturpar a cabeça da pessoa, a gente não turbar a cabeça das pessoas. Então, tem gente que vai ouvir a gente e vai dizer, não, é um grupo de... Teve uma pessoa que chamou a gente de tanta presunção. Não, arrogância. Arrogância. O que é arrogância? Arrogância do desigrejado. Todo mundo que fala de desigrejado não tem sabe nem o que está falando. Né? Uhum. Não tem desigrejado. Né? Bom, agora eu vou dizer, se é para fazer parte disso aí, eu sou desigrejado. E com muito orgulho. Sou desigrejado. Uhum. Então, quando Paulo está falando de desfalecer e esmurecer por conta dessa situação em que ele se encontra de muita perseguição, né? Porque quem é que deu problema para Jesus aqui na Terra? Os discípulos dele? Os romanos foram os romanos que deram problema? Os romanos vinham para cá para falar com ele alguma coisa? Não. Quem foi que deu trabalho para Jesus? Os fariseus. Os religiosos. Os que falsificavam a palavra. Então, um falsificador da palavra, ele é um problema muito sério. Né? Continuamos. Isso aí já devemos ter falado. Não tinha aquela seita também que, nos Estados Unidos que centenas de pessoas morreram. Eu não vou lembrar o nome agora, não, mas foi de 80, 90, acho que era. Jim Jones. Que o FBI invadiu e estava todo mundo com um comprimido lá para se suicidar, o cara se matou. Isso tudo é coisas que eu acho engraçado, é que para essas pessoas ninguém tem preocupação com o evangelho, né? Com a palavra. Ninguém tem essa preocupação. O cara monta uma seita, diz que é um profeta de Deus, qualquer coisa assim, dá qualquer nome de cargo para ele a ganhar pessoas, força essas pessoas a viver todo mundo junto num lugar, começa a dominar essas pessoas, porque ela vai celebrar dessas pessoas, ao ponto dessas pessoas se matar pela ordem dele. Né? Isso
É um dos casos assim, mais escabrosos que tem. E há pouco tempo tinha algo parecido aqui em Minas Gerais, se não me engano. Teve uma seita dessa aqui em Minas Gerais, mas parece que não chegou, não chegaram às vias de fato. O pessoal começou a abrir o olho antes e foram denunciados logo, acho que no começo da coisa. Mas teve uma seita dessa aqui. Né? Fora as outras coisas que acontecem. Se as pessoas pegar princípios fora de contexto para criar pretexto para suas religiões, suas crenças, a coisa mais fácil do mundo é você fazer isso. E sem preocupação nenhuma, sem responsabilidade nenhuma com aquilo que Jesus ensinou e que ele passou anos ensinando ali, batendo em cima disso. Os apóstolos gastaram sua vida ensinando isso, defendendo o evangelho que eles tinham aprendido de Jesus Cristo. Né? Deixou para a gente todo o testemunho escrito no Novo Testamento, e as pessoas leem as coisas que aconteciam e repetem as mesmas coisas erradas que eles combatiam. E aqui diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todas as pessoas têm uma necessidade com relação ao espiritual, né? E aí, independente do grau de instrução, né, vai ter religião, vai ter alguma coisa que as pessoas começam a seguir, né? Você falou em tem uma seita, foi aqui na América Latina, de um guru, um jovem, em que ele fez os jovens largarem, pessoas eram estudadas, não eram gente leiga. E eles só pararam depois que houve um sacrifício de uma criança, que eles queimaram a criança na fogueira. Aí eles conseguiram, pelo lapso, a mente deles conseguiu entender que aquilo não era normal. E aí depois, até hoje, vivem em tratamento por conta do processo. E o líder dizia que aquela criança, que foi ele que engravidou a menina, que ele era do fruto do mal, que ele tinha que ser eliminado. E ele pregava o fim do mundo. Se você vê, tem um documentário, se você vê o jovem que estava lá, não era uma pessoa leiga, era um rapaz de um nível de discernimento de vida muito grande, porém ele tinha um problema existencial, que era ele se sentia inferiorizado. E com essa seita ele começou a ter um sentido para a vida dele, até que perdeu totalmente o sentido. Então, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E aí, quando a luz que está lá poderia ser a luz do Evangelho para ir até as pessoas ir até Jesus, a luz que está lá, ela é artificial, ela é falsificada. E aí, nós temos um problema sério hoje da falsificação desse Evangelho. E o diabo, claro, está aí, né? Se aproveitando, claro, de uma leva de tanta heresia, de tanta loucura, de tanta besteira, de tanto terraplanismo, e tanta loucura. E eu só digo a vocês que isso já caminha, né? Já caminha para piorar, né? Porém, a palavra, ela vai ser sempre verdadeira. A verdade, como ele falou assim, trazendo a consciência a todo mundo a verdade, né? Então, graças a Deus, não somos nós que mudamos isso. Quem é que convence é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que continue perseverando. É o que Paulo está pedindo aqui. Não desfaleça. Não é isso? Não desanime, porque Paulo via muito problema. Ele acabou de pregar em uma sinagoga, em um lugar, e na saída ele já está certo tomar pedrada. Né? Uhum. Tem crente aí que não aguenta nem alguém falar dele. Eu não sei porquê. Alguém está falando de mim. Falando só, nem está chegando em minha pele, está falando, ele fala. Você pode falar o que você quiser. Se Paulo tivesse o problema de as pessoas estar falando, ele está feliz. As pessoas têm uma concepção errada
da sua honra, né? Ou a percepção errada de como as pessoas devem te perceber. Eu vou tirar a honra da questão. Como a pessoa me vê, não pertence a mim. Pertence à pessoa que está vendo. A imagem que a pessoa faz de mim é dela, não é minha. Né? Só que as pessoas acham que as pessoas têm que me enxergar, ou têm que enxergar elas, de acordo com como elas se enxergam. Só que isso não, na vida real isso não funciona, não é assim. Entendeu? A visão que eu tenho de você, de Caetano, não pertence a mim. Entendeu? Pela proximidade que a gente tem, pelo tempo que a gente tem, de amizade e tudo mais, se aproxima cada vez mais daquilo que você é. Mas a visão que eu tenho das pessoas só pertence a mim. A pessoa tem que estar preocupada se eu acho o que eu acho, ou deixa achar. Eu sempre fui dessa linha de pensamento de que se a pessoa está falando mal de mim, é dela. Nunca perdi uma hora da minha vida para ir atrás dessa pessoa, saber por que ela não vai com a minha cara, por que ela não gosta de mim, por que ela está falando mal de mim. Nunca perdi meu tempo com isso. Porque não vale a pena, vou para lá fazer o quê? Né? Perder tempo. Né? Se fosse uma coisa que ela tivesse me imputando um crime, alguma coisa assim, olha lá, talvez eu fosse. Né? Mas falando mal de mim, ou difamando, qualquer coisa assim, pior que nada disso nunca pegou. Tantas coisas que já falaram, nunca pegou. Agora, que tipo de mensagem seria essa do Evangelho? Meditemos. Jesus traz essa mensagem do Evangelho, é uma mensagem única. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, vamos falar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade, todas essas três coisas é tudo igual, né? Caminho, verdade e vida. Jesus é a plenitude. Tem outro caminho? Não, só tem Jesus. Tem outra vida? Não, vida só em Jesus. Né? Uhum. E tem outra verdade? Não. Jesus é a verdade. É a expressão de Deus, é a verdade. Pronto. Eu acharia um tanto complicado se por causa dessa verdade, ninguém padecesse, ninguém sofresse. E se fosse o nível de sofrimento falado por Jesus fosse palavras, o Evangelho seria muito simples, ou muito frágil. Uhum. Jesus disse para os discípulos, olha, presta atenção nessa, olha, por causa de mim, vocês serão levados ao matadouro, vocês serão mortos, torturados. Todo o pessoal que entendia o Evangelho sabia que o que vinha pela frente era pedrada, cilada, morte. O livro de Atos, se eu não me engano, ou a carta, não, Paulo falando acerca desse tempo, ele chegou a dizer que tinha gente que era cerrada no meio. Não era com maquita, não. Era com aquela serra daquela tempo, era aquela, um pegava de um lado, outro pegava no outro e cerrava alguém no meio. Uhum. Era o nível de rejeição e de perseguição que tinha o Evangelho. No Apocalipse, quando João fala as cartas para a igreja, nenhuma delas eu não lembro, vou lembrar qual delas é, mas que tem um que Jesus fala, né, dele, e que ele é queimado vivo dentro de um touro de bronze. De bronze, que é uma tortura horrível. Uhum. Né? Como todas as torturas são horríveis. Mas, se o Evangelho é alguém falando de você, mal de você, e você se contorce todo, você não entendeu direito o Evangelho. O que é que o Evangelho traz? O Evangelho traz vida e convicção suficiente para saber que por causa de Cristo nós padecemos esse tipo de afronta física. Não verbal. Verbal. Vai falar para Pedro? Olha, Paulo, Pedro, o pessoal está metendo pau em vocês. Está falando. Eles passam o dia todo falando mal de vocês. E são irmãos em Cristo. Não entra na cabeça de quem entendeu o Evangelho que alguém falando mal de João aqui, eu tenho que ficar me contorcendo.
Então, o que ele está falando, não desfalecemos, para quem está ouvindo, entenda, não é porque alguém está fofocando de você, não. Não desfalecemos, é por conta de tanta diversidade, inclusive a nossa própria vida passa por percalços. Todo mundo passa por percalços. Todo mundo tem problema de família, tem problema financeiro, tem problema da sua própria psique. E isso não faça você desfalecer, não vai. E nem tampouco por afronta de quem quer que seja. Porque é isso que tem que ser colocado para cada cristão. Seguir a Jesus não é opção de religião. Você talvez tenha entendido que seguir Jesus seja fazer parte de uma religião. Isso é muito bobo. Seguir Jesus tem a ver com transformação, com caminho, com amadurecimento, com mudança, com desistência, com renúncia, a ponto de, ao ser ameaçado fisicamente por causa do Evangelho, você até se alegrar por isso. E eu digo a você, para hoje é duro esse discurso. Pois é. A gente vê hoje lá na África, a perseguição que está rolando. Eu tô Nigéria e Sudão também a perseguição também tá brava lá. Então são covas coletivas, os irmãos reunidos para enterrar todo mundo que foi morto, tudo de uma vez só, né? E ainda correndo o risco de ser mortos ali, né? Naquele funeral. Crianças sendo enforcadas, tem cada cena macabra que metade da igreja aqui no Brasil, acho que não, metade, estou sendo bonzinho, né? Eu acho que 90%, 80% dos crentes aqui não renegaria Jesus na hora. Né? Porque a coisa é séria, os caras pegar criança, pegar mulher, pegar grávida, né? Enforcar tudo com os filhos junto, abrir a barriga, né? Atirar nas pessoas a queimar roupa, cortar a cabeça, isso tudo tem acontecido lá. Isso gera uma pergunta para qualquer um, né? Uhum. E Deus? É. O que é que Deus faz em uma situação dessa, né? Uma mãe protegendo os filhos, vai tomar facãozada, aquele estudo dele é facão, Uhum. e crianças sendo mortas e tal, e Deus, né? Essa é a grande pergunta que poderia parar todo estudo aqui só para responder isso. Mas vamos dar seguimento. Mas antes de qualquer coisa, foi isso que Jesus falou que aconteceria. Uhum. E a Bíblia passou por toda a história, né? Era levado a Coliseu, comido por leão, vivo, né? Mortos por gladiadores. E chegou a um ponto que isso fazia levar mais o evangelho do que abafar o evangelho. É muito bonito nos temas de igreja, né? Uhum. Botar os escritos de Isaías, né? Né? O filho do filho de Deus, né? O principado estava sobre os seus ombros, né? né? A quem enviarei? Todo mundo bota bonitinho, né? Mas ninguém para pensar quem é Isaías. Isaías praticamente é um louco. A rejeição que Isaías e Jeremias tinham por causa dessas mensagens era no nível de que considerar ele como um maluco, mendigo. É bonito ali. Uhum. Mas ele padeceu. Padeceu, esse homem padeceu. Acho que até as revelações eram um padecimento. Você vê que ele vê Jesus, né? Ele tem revelações de Jesus. Né? O Senhor dele subindo como de uma terra seca. Não tinha nenhum. Então, o que as mensagens de Isaías eram dolorosas. As mensagens de Jeremias eram dolorosas. Jeremias profetizava aqui, tomava pau ali. Então, o evangelho é bonitinho para quem quer gostar de que seja bonitinho, mas ele é existência junto com identificação com o Senhor que sofre. Aí que palavra é essa? Quer dizer que o crente é para sofrer? Não, o crente é para ser feliz, alegre em Cristo.
Mas, por causa disso, por causa de Cristo, padeceremos rejeição. Aqui no Brasil, é rejeição. E aqui, essa palavra que a gente está falando aqui, é rejeição. Quem quer isso? Ninguém. Quem quer isso? Cadê o grupo? Tem grupo aqui não? Tem nem uma fofoquinha para apimentar a minha vida cristã? Uhum. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui que seja além disso. Então, o evangelho, que Paulo está falando aqui de não desfalecer, é porque ele era pesado. Mas ele fala que não desfalecemos porque a mensagem que nós trazemos, a mensagem que eu estou trazendo, é uma mensagem de vida. E muitos estão perecendo precisando dessa mensagem. Né? Imagine esses irmãos da África sofrendo dessa forma, sem o evangelho puro na vida deles. Uhum. Imagine. A África e a China também. Né? E a China, Agora, imagine. o pastor e os membros presos Preso. por conta da pregação do evangelho. Uhum. Seguimos. A gente fala aqui, mas a gente não tem nem dimensão do que nós estamos aqui e ter a expectação de chegar um grupo com facão aqui, com metralhadora, de metralhar todo mundo aqui. A gente está vendo os tiros que rodou ali, a gente está botando o menino no quarto. Meu Deus! Jesus! Guarda minha família! Paramos aonde? Parou no... No 4, né? Foi. Eu não gosto de falar do diabo, não. Mas o versículo 4 fala que o diabo consegue, né, escurecer o entendimento das pessoas, fazer com que as pessoas não consigam entender o resplandecer do evangelho. E ele está falando assim dos incrédulos, mas agora é dos crentes também, né? Uhum. Aí você fala, como? O cara que maquina matar a mulher? E uma grande questão também é levar você a acreditar e fazer parte de sua vida, ou crer naquilo que a Bíblia não ensina, naquilo que Cristo não ensinou, naquilo que os primeiros líderes, os apóstolos, ensinaram. Você se basear em coisas que não têm sentido, que não tem nenhum fundamento, que não tem nenhum, vamos dizer assim, acréscimo na fé. Por exemplo, as pessoas acham que para as coisas que você possui ou venha possuir dar certo, você tem que sair ungindo tudo, ungir a casa, ungir o carro, ungir os móveis, ungir tudo, para que venha dar certo, para que venha prosperar. E, na verdade, a unção tinha um propósito no Antigo Testamento, que era ungir os utensílios do templo, consagrado unicamente a Deus. Era serviço de Deus. Ungia o rei, o profeta e o sacerdote para o serviço de Deus. As pessoas hoje ungem os seus móveis não é para o serviço de Deus, é para si. E que não tem nada a ver com o nosso contexto hoje. A unção hoje no Novo Testamento é uma unção espiritual, é do Espírito. O Espírito unge o profeta, o Espírito unge os ministros. A unção com óleo no nosso contexto hoje é para ungir o doente, quando Tiago fala na sua carta. Ungir o doente. Unicamente tem esse propósito. E que a gente não sabe precisamente como seria praticar essa questão da unção, de derramar o óleo sobre o doente. Não tem como eu posso dizer, um detalhe de como seria a prática disso. A gente coloca o óleo na cabeça, a gente põe o óleo sobre a cabeça, mas a gente não sabe precisamente, detalhadamente, como funcionaria isso. Uhum. Só que criaram, né, essa ideia de ungir tudo, baseado no Antigo Testamento, quando Jesus falou que a doutrina que os discípulos deveriam seguir, a igreja deveria seguir, é a doutrina que ele ensinou. Isso está em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. É a doutrina dele, o ensinamento dele. Nós devemos seguir isso.
Então não tem nada a ver essa questão de ensinamento, na questão do óleo, isso é só um exemplo do óleo, mas tem muitos outros exemplos que poderíamos passar a noite citando aqui, de doutrinas, de ensinamentos, e que inclusive essa miscelânea de denominações hoje é por conta, baseado nessas questões de um líder ou alguém que tem uma interpretação equivocada, um texto único isolado, ou um texto da lei do Antigo Testamento, e baseado naquilo ele cria uma doutrina e acaba pregando para os irmãos, e ninguém tem a capacidade de discernir ou buscar entendimento se de fato é realmente aquilo, e passam a seguir. Então hoje nós temos várias denominações, cada um com seus segmentos, com suas doutrinas, com seus pensamentos, e o que realmente Cristo ensinou é da minoria, que realmente segue a doutrina de Cristo, que seria a forma de se identificar como um servo de Cristo, como um discípulo de Cristo, porque Jesus explicou claramente sobre isso. Então nós estamos vivendo hoje um grande sofrimento, e isso desfalece se nós realmente não lutarmos, porque Desanima, né? desanima você ver tanto ensinamento herético, tanto pensamento unicamente humano, e também influências diabólicas, ensinamentos diabólicos, porque quando Paulo escreve a carta a Timóteo, Paulo escreve dizendo que nos últimos dias apostariam alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E uma das doutrinas foi proibindo o casamento e a abstinência de alimento que Deus consagrou, abençoou. Então, hoje tem igrejas que diz que para você servir a Deus corretamente ou puramente, você não deve casar, você não precisa se casar. Outras acham que se você comer aquilo que foi consagrado, etc., você está pecando contra Deus. Quando, na verdade, quem criou todo o alimento foi Deus. O Senhor pega o alimento e coloca em minhas mãos como servo do Senhor e abençoa, se é consagrado a Deus, e eu posso me alimentar. Então, criaram uma série de heresias, uma série de ensinamentos, sem fundamento nenhum, e as pessoas estão seguindo. Por quê? Porque quem está ensinando são líderes que, segundo eles, foram consagrados por Deus, ministros, e é importante a gente destacar, quando Paulo fala que o ministério é dado pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e o ministério tem um propósito, o ministro tem esse propósito de levar o evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho de Cristo, um evangelho fundamentado na doutrina dos apóstolos, não a doutrina fundamentada no meu pensamento, na minha ideia, no que eu imagino, no que eu acredito, no que eu creio. E o grande sofrimento da igreja hoje é esse. Eu que digo que Cristo está até envergonhado por conta disso. Então, o ministro, o servo do Senhor, ele tem essa finalidade, tem essa função de trazer a verdade, é o que o Paulo está mencionando nesse texto. E que, infelizmente, isso é bem pouco. Vamos dizer que de 100% das denominações, vamos dizer que 5% ensina essa verdade, que a gente não vai generalizar. Existe igrejas e denominações que realmente os pastores, os líderes, eles passam a doutrina correta, mas é muito pouco. É sufocado por 95, né? Exatamente. Então, isso aí infelizmente, o diabo tem uma parcela de culpa, e que Paulo, quando fala de Timóteo, que era um ministro, Paulo chama a atenção de Timóteo sobre isso. E que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos tentando trazer a palavra pura, a palavra verdadeira. Aqui não tem o que a gente imagina, aqui não tem o que a gente pensa, aqui não tem o que a gente quer. Aqui está a palavra, a gente está lendo o texto, e juntamente com os irmãos nós estamos interpretando o texto. E qualquer pessoa que pegar a Bíblia e fizer dessa forma, com esse cuidado, com esse critério, vai ter o mesmo entendimento que nós estamos tendo. E tendo esse entendimento é o entendimento do Evangelho, da luz do Evangelho de Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Baseado só colocar um adendo sobre a questão do óleo que é citado no Novo Testamento, né? Ali não é uma prática doutrinária, né? Ali aquele óleo ali é um óleo medicinal, né? Que era uma coisa que os judeus faziam. Eles tinham esse óleo especial para cuidar de feridas, de doenças, né? E quando Paulo diz que é para ungir a pessoa doente com aquele óleo, ele está falando desse óleo medicinal. Não é o óleo que era usado, né, pelo sacerdote, para ungir os sacerdotes e para ungir reis. Ali é outra coisa, é uma outra coisa que tem a ver com a religião judaica. Esse óleo que Paulo fala ali no texto é esse óleo medicinal,
né? O versículo, não vou fazer Marinho, mas específico. O versículo que Caetano no falou, e é justamente está escrito aqui, né? Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandece a luz, e que resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa questão do óleo, interessante que Tiago está ali falando, milhares de doutrinas sobre o comportamento dos cristãos, sobre a fé, sobre as obras. Mas Tiago vai e cita é Tiago, né? Que cita do óleo. Capítulo. Aí o crente supersticioso só vê aquele versículo. De tudo que ele falou, só se preocupou com o versículo do óleo. Porque nós temos, eu sou dos anos 70, né? Então eu vi o quê? Quando acontecia alguma coisa, de alguma doença, eu não sei, Hélio, você pegou essa época, aí chama a rezadeira. Alguém já viu a rezadeira? Aí chamava a rezadeira, pegou essa época. Aí chamava uma pessoa que fazia uma reza, né? Uma coisa, ficava fazendo reza, uma folha. Essa questão mística entre indígenas e religiões de matriz africanas estava dentro da nossa cultura, tal. Então, o crente, quando ele vai ler o Evangelho, não vai ver nada disso. Mas bastou ele ver um óleo, tudo é unção com óleo, né? Ungir com óleo, ungir hoje a lâmpada queimou, o carro quebrou, o liquidificador cheirou fumaça, não está batendo mais, o micro-ondas pifou, não esquenta mais, a TV está quase indo embora. Rapaz, o que é que uma pessoa de crente fala? Aqui está carregado, não é isso? E o crente fala o quê? Vamos fazer um culto aqui nessa casa porque esse negócio está carregado. É ou não é? Nada a ver com o evangelho. Isso aí tudo aí é de gente pagã. Quem pensa dessa forma não está vivendo o evangelho, está vivendo o paganismo. Isso é ser pagão. A lâmpada queimou porque queimou. Tudo queima porque o dia tem que queimar. A não ser que na cabeça... a não ser que na sua cabeça as coisas que você é crente... não, a geladeira tem que ter o gás pro resto da vida. A vida útil do aparelho. Tudo tem que ser eterno na vida de um cristão. Senão, tem que orar. Ainda mais, eu até entendo, João, a questão do óleo por conta está relacionada a uma necessidade que é a doença, a busca pela cura. Então as pessoas, na verdade, até esquecem de outras coisas. Por exemplo, Jesus falou assim, os sinais seguirão e por nós vamos sobre os enfermos e os curarão. Isso. Jesus falou, é a doutrina de Cristo. Jesus falou que nós vamos colocar a mão sobre o enfermo e curarão. Mas só que também tem que ter o óleo, porque só colocar a mão sobre os enfermos não é suficiente, não vai trazer o milagre e a cura. Então eu preciso também de óleo. Não que seja errado, mas é o que eu até falei anteriormente. Como seria a prática de derramar o óleo sobre o doente? Como seria isso? Já que o texto não traz detalhe. Marinho falou que o óleo é medicinal, a gente sabe. E até no nosso contexto hoje, a gente sabe que o azeite de oliva, o óleo, tem também essa finalidade medicinal no nosso contexto. Mas como seria isso? Entendeu? Como nós vamos praticar essa questão? Vou colocar só na minha mão e vou sobre a cabeça do irmão e o irmão vai ser curado? Entendeu? Então são detalhes que a gente precisa perscrutar, precisa avaliar, precisa pensar. Mas essa não é a tônica do que o Evangelho fala. Jesus falou assim, e porão as mãos sobre os enfermos serão curados. Isso. Todos os discípulos faziam isso. Mas teve uma hora que Jesus cuspiu na mão e colocou. Não foi cuspe. Aí os crentes veem assim, Jesus colocou cuspe, né? Se você orar no deserto, joga cuspe. Porque eles têm que ver alguma coisa, eles têm que ter um óleo na mão, eles têm que ter o paganismo. Enquanto para o judeu o óleo significava uma dipirona, o óleo para ele era uma dipirona, era uma bezetacil, o óleo para... Porque ele não tinha uns remédios como a gente tem hoje na farmácia, mas ele tinha um óleo medicinal natural, né, puro. Então eles faziam isso, aí o crente vê, óleo, né? Tem vídeos aí que o camarada derramando uma vasilha dessa de óleo na cabeça, dizendo que está consagrando a pessoa. Pelo amor de Deus.
Me mate de Tem vergonha. um que derramou 2 garrafas de óleo, tirou no chão e não está entrando no mundo espiritual. Essas doutrinas. Meu pai. Não tem base. É um versículo isolado. Meu querido Paulo, que escreveu, morreu há 2000 anos atrás. Se ele visse isso, ele fartava. E esse mesmo sujeito, ele incorpora pessoas mortas, né, para dar recado para os familiares. Não, mas é daí para pior. Não, olha, uma vez eu falei uma coisa e o pessoal achou que eu exagerado. Rapaz, invocação de morto, daqui para algum tempo, dizendo que Deus deu acesso a mim para eu invocar os mortos e falar com ele. Doutrina de demônio, lembra que ele falou aqui? Doutrina de demônio é assim. Uhum. Entendeu? Qual é a primeira coisa que se faz para poder implantar uma doutrina dessa? Acabar com a Bíblia, né? Você anula a palavra e fica a do... Tem um líder que estava falando que ele era maior que Jesus. É. Aí agora vamos para outra vertente aqui, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, seja de Deus e não de nós. O versículo antes, ele falava que eles pregavam Jesus, somente Jesus, não é isso? Uhum. Somente o que Jesus ensinou, mas não que ele não era eles mesmos. Agora aqui ele está dizendo sobre ser vaso de barro. Paulo faz uma ilustração com essa palavra que existe o conteúdo do vaso, existe o material que o vaso é feito. Esse vaso aqui é de barro, um material que não é ouro, que não é prata, né? Não é nem um latão, né, de cobre. Ele é feito de barro. Um tesouro dentro de um pote de barro. Ele quer dizer que a excelência, o que está dentro deles, que é o Evangelho, esse é o tesouro. Mas o vaso, que são eles, somos nós, é de barro. Isso quer dizer que o que importa não é o vaso. O que importa é o conteúdo. É o conteúdo. O vaso aqui é tão singelo que ele é de barro. É tão simples que ele é de barro. Ele é frágil. Ele não tem um valor de mercado. O valor de mercado que tem é o que está dentro do vaso. Então, tesouros em vaso de barro é uma analogia perfeita para caracterizar o que é um cristão. Ele é um ser frágil, ele é um ser simples, ele não é arrogante, ele não é um vaso que se acha de ouro, ele não se diz que ele é o tal vaso, ele não se compara com um vaso nobre, ele é um vaso de barro. Ele é um vaso que qualquer porrada racha ele. Ele é um vaso simples. O que é que eu estava falando aqui antes? Sobre o cristão enxergar ele como um ser que entende quem ele é. Que ele não se inferioriza demasiadamente para ele não ser hipócrita, nem maluco. E ele também não se exalta a ponto de apagar quem é que está dentro dele. Achar que é melhor que todo mundo, que está acima de todos, né, e que deve falar o que ele quer, o que ele imagina, porque ele é. Porque ele é. Quantas pessoas, quantos aí a gente vê que não se comporta como vaso de barro? Na verdade, ele diz que ele é o tal vaso de ouro e que está dentro dele é o que é de barro. É o contrário. A arrogância dele faz o conteúdo ser de barro. Ser inferior. Então, temos isso aqui. Rapaz, isso, irmão, meus amados, é você saber quem você é. Quem é que eu sou? Um ser humano aqui. Tão frágil que se essa bomba que está aqui batendo, tem 55 anos que bate. Ou menos, mais, um pouquinho mais. Se parar, já foi. A fragilidade é tão grande que se ele parar, eu não bato ele.
Eu não bato meu coração. É ele que bate sozinho. E se ele parar e meu cérebro ficar sem oxigênio durante 5 minutos, morte cerebral. Olha que vaso. Olha que vaso poderoso. Aí, associando que você está falando de simplicidade, né? Os irmãos vão pegar e dizer, é por isso que a gente, as mulheres, não devem usar brinco, não devem usar batom, não devem usar nenhum utensílio, né, que venha mostrar uma beleza. Assim, Aí usa o texto 5 pomba, né? Isso. Entendeu? Aí eu conversava essa semana com a irmã e disse assim, tudo bem, e por que então as irmãs e os irmãos não criam um tipo de roupa padrão, único, onde não tenha nenhum tipo de beleza externa, não tenha nenhuma aparência, Nenhuma curva. nenhuma curva? Por que você não cria então, Uma já que é burca. simplicidade, né? O homem, tanto o homem como a mulher deve usar então só um padrão de roupa, não pode ter cores, entendeu? Tem que ser simples. Por que não fazem isso? Você vai fazer essa Mas não, diferença. você vai usar uma gravata bonita, você vai usar um terno exuberante, entendeu? Hoje, como todos os homens hoje estão querendo até se aparecer com as mulheres, então colocam as roupas tanto destacadas, entendeu? Então é uma disputa para ver quem é que fica mais, entendeu? Mas dele Então assim, pô, quer dizer, é basear... Adorador extravagante, lembra dessa? É uma extravagância, entendeu? Em contrapondo à simplicidade. Na verdade, a simplicidade não está nessa questão externa. Né? A simplicidade está dentro do coração. É a atitude. A humildade, a atitude, o comportamento, é a forma de você tratar as pessoas, a forma de você falar com as pessoas, entendeu? Mas as pessoas querem focar tanto a questão da roupa, né, dos detalhes que as mulheres usam, e a língua afiada como uma espada. Mas, na verdade, só para fazer o mal, só para ofender, só para maltratar, só para denegrir, só para fofocar. Quando, na verdade, se a Bíblia diz que a palavra é espada, é a finalidade de penetrar o coração das pessoas e trazê-las para Cristo, motivar uma esperança, uma mudança, uma transformação. Mas, infelizmente, a aplicação do texto é totalmente contrária do Falsificada. Entendeu, irmão? Então, assim, o vaso de barro é a simplicidade. Você, dentro de você, você é vaso e você traz algo precioso, que é a palavra de Cristo. É o Evangelho do Senhor. É isso que nós temos que focar. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo o Evangelho distorcido. Imagine, adulterado, como diz o texto. esse texto que você falou aí sobre simples, né? A palavra para esse texto, para qualquer pessoa que lê, está lá. Jesus dizendo que eles deveriam, o discípulo deveria ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. Aí ninguém fala da serpente. Não, A língua de serpente tem, né? Agora tem. Simples ali é manso, manso como uma pomba. Existe bicho, porque galinha galinha, você chega perto da galinha, ela sai correndo, né? O pombo também. Pomba, já viu um pombo atacar uma pessoa? É muito raro o pombo atacar alguém. Só no filme Os Pássaros de Hitchcock. Mas as pombas não são um pássaro, como todos os pássaros, e você corre. Então, simples como uma pomba, manso como essa toalha. Ó, Pedro, você que gosta de ficar você que está com o seu punhal aí, sua espada. Você deve ser manso como uma pomba e prudente como a serpente, porque a serpente está vendo essa conversa aqui, ela estiver ali, ela vai pelos cantos lá, ó, tirando a mamba negra, mas a serpente ela se esconde do ser humano, porque ela sabe que é um predador, ele vai matar ela. Então, prudente olha, você está vendo que isso aqui é perigoso, seja prudente, vai por outro caminho. Então, não tem nada a ver com aparência. Isso aí só para quem quer falsificar a palavra. Agora, o vaso de barro que Paulo fala, ele é de uma beleza psicológica, porque a Bíblia fala que nós estávamos condenados debaixo dos próprios pecados, não é isso? Nós estávamos condenados. Jesus veio, morreu por você, para a substituição, você agora é justificado, e ele levou sobre si os nossos pecados. Então, o que é que você tem que ter no seu coração? Gratidão. E o que é que você é? Alguém que estava condenado pelos próprios erros, pelo próprio lamaçal que o ser humano se encontra. Então, agora, quem é que eu sou? Eu sou um ser tão frágil. Eu sou um ser tão barro, que aí
Paulo também está falando esse vaso de barro, aludindo ao Éden, né? Que nós fomos feitos da terra, do barro, né? Do pó, da argila. Então, essa carne aqui podre, que se não tomar banho fede, um dia sem tomar banho, um calor desse, o negócio pega. Uma semana, meu Deus, é terrível. Então, esse vaso aqui, ele é frágil, mas dentro dele tem um tesouro, uma mensagem e alguém que habita nele, que é o Espírito Santo de Deus, ele é o tesouro. Então, o cristão aí consegue entender quem ele é. Alguém que não é de superioridade, mas ele é alguém que transcende. Ele transcende porque nele tem algo que é incalculável, é inexplicável, né? É a habitação do Espírito, a habitação de Cristo em nós. Então, se você se sente inferior, acabe com isso, porque você sempre será um vaso de barro que é cheio de um tesouro. Pena que os cristãos se enchem de fofoca, se enchem de malícia, se enchem de besteira, de superstição, de nulidade, de vida sem sentido. E aí o tesouro que está dentro dele não é exalado, o perfume não é exalado, porque ele entrega a sua vida a uma religião, a uma denominação, a um grupo, a uma frequência. Frequentar culto não é sinônimo de ser cristão. Frequentar culto não significa que você é firme na fé. Frequentar culto e participar de alguma igreja, participar daqui da gente, participar de qualquer lugar, não lhe caracteriza como nada. Você vai para uma reunião cristã fazendo sentido quando você diz: eu sou um vaso de barro, eu tenho dentro de mim um tesouro e eu vou agora compartilhar esse tesouro, compartilhar com meu irmão esse amor derramado. Isso sim é dar sentido à vida cristã. Caso contrário, você é um frequentador de um clube que, no meu ver, é muito sem graça. Onde nós paramos? Temos o versículo 8. Agora vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Vou pegar aqui que é melhor, porque minha visão está... Estou sem óculos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, essa ideia de que crente não sofre, de que você... O positivo chamado de positivismo, que entrou nos anos 90 e perturbou a cabeça de muita gente. Aqui Paulo está destruindo com qualquer ideia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aqui é o caso, até que se você for olhar, o caso de Elias, quando ele vai para a caverna, que o anjo manda ele andar, e Jezabel, isso, Jesus, e Jezabel queria mandar ele de arrasta, mandava subir. Ele estava numa situação dessa aí, né? Jesus, que é o melhor exemplo, no Getsemane, ele usa uma expressão que não está aqui. Ele fala assim: a minha alma está angustiada até a morte. É no nível extremo de extremo. sofrimento.
Na verdade, a cristandade hoje, o sofrimento dele é não ter o carro do ano, não ter a casa, não ter a roupa da moda, né? Não ter a glória da segunda casa. Esse é o sofrimento da cristandade hoje. Né? Se ele não tem nada disso aí, ele está sofrendo. Né? Quando ele tem, é porque ele está vivendo a mudança do mundo. Né? Vida em abundância. Né? Só que quando Jesus fala vida em abundância, ele não está falando de bens, ele não está falando de riqueza. Ele está falando do seu olhar para a vida, do seu lidar com a vida. Né? Então, vida em abundância e você compreender que apesar de todas essas angústias, essas aflições, toda a perseguição, tudo mais, você vai superar tudo isso por causa dele. Né? Isso não vai te abater. Entendeu? Você vai conseguir ser feliz nas pequenas coisas, como Paulo fala depois lá na frente né? que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Posso passar fome, posso ter abundância, né? Estar vestido ou estar nu. Né? Isso que Paulo fala lá na frente, acho que é os Filipenses, né? Na casa dos Filipenses. Ele diz até que, ele fala assim, até o presente momento, né, tenho passado sede, fome, né, nudez. Então, essas intempéries da vida não é indicador de abandono, nada, mas sim a identificação do que é viver o Evangelho. Né? Viver o Evangelho, como a gente está experimentando aqui uma certa solidão, né? Não, e até, a gente experimenta uma solidão. E até pessoas que não são cristãs, que não seguem o Evangelho, eles entenderam que determinados sofrimentos contribuem para você amadurecer, para você mudar, para você melhorar. Já entenderam que é uma ferramenta de mudança e de transformação. Entendeu? Afinal, o diamante é provado no fogo, né? Isso. O ouro também. O ouro é provado no fogo. Né? Inclusive, João fala isso, né? No Apocalipse. Acho que na carta do Apocalipse. Nós somos ouro provados. Exatamente. Então, para quem está ouvindo esse vídeo, né? Tenha consciência de que você é um vaso. Agora sim, João, um vaso aqui, parece uma contradição. cheio de tesouro. Hein? Parece uma contradição, quando Paulo fala assim, não angustiados. Não angustiados. E aí, o texto que nós mencionamos, Jesus fala que estava angustiado até a morte. Né? E aí, como entender isso? Porque parece uma contradição. Na verdade. Porque a palavra angustiado já tem outro significado aí. O que Paulo está querendo dizer, porque angústia, não tem como você não ter angústia. Né? Se você pegar em outra tradução, a palavra vai ser outra. O que Paulo está querendo dizer, porque ele vai citando umas coisas, né? Citando várias situações, é que não existe derrota, não estamos derrotados. Né? Passaremos por todos esses sentimentos pesados, mas nós não seremos o termo aqui fala a gente está num lugar estreito, encolher, comprimir, estar apertado. Como se você, na verdade, sob uma pressão que você não tem solução, não tem saída. O angustiado aqui se refere a isso, não tem saída. Na verdade, nós temos saída. Inclusive, eu preguei semana na Igreja Batista sobre tem um texto no Salmo 50, versículo 15, é um texto que eu gosto muito. Ele fala, me clame no dia da angústia. O próprio Deus, num ato profético, usando o salmista, ele fala, me clame no dia da angústia e eu te ouvirei e tu me glorificarás. Então, o estado de uma pressão vem sobre nós, só que nós não vamos permanecer nesse estado. Né? Porque nós temos um Deus que está dentro de nós como vasos de barro, e esse Deus está dentro de nós. Então, quando vier essa situação, nós temos um Deus que está pronto a nos livrar. E se algo acontecer, tem uma finalidade, tem um objetivo, que é fazer com que a gente venha amadurecer, presenciar as mãos dele, né? Um ato de milagre e acrescentar nossa fé com isso. Ele segue assim, no 10, né? Trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Né? Aí ele vem no 13, dando a esperança. Né? Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme esse escrito, criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Né? Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está sempre sendo renovado todos os dias. Né? Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois nós fixamos o olhar nas coisas visíveis. Né? Mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, mas ao passo que as que não se veem são eternas. Então a gente às vezes se apega muito a toda essa dificuldade que tem a vida, mesmo você sendo crente, tem dificuldades. Sendo crente vai ter dificuldades, vai ter angústia, vai ter pressão, vai ter luta, vai ter tudo isso aí. Né? E por ser crente você vai ter um pouco a mais, porque vai ter perseguição, vai ter todo tipo de coisas contra você por causa de Cristo. Né? Mas a gente tem esperança porque a nossa esperança está nele, justamente. Por causa dele nós somos perseguidos, mas também por causa dele nós seremos o alívio. Né? Nós ressuscitaremos, nós teremos nossos corpos transformados. Né? Isso que ele diz lá em Lucas, né? No dia, na hora que vocês verem tudo isso, que você vê o sinal no céu, não é para você ficar desesperado, é para você ficar alegre, porque vem a sua salvação, vem o seu socorro. Né? Então, toda essa angústia que te passa aqui é só apenas uma coisa que está no nosso corpo. A gente não tem que se prender a essas coisas, o que é visível, tem que se prender aquilo que é invisível, aquilo que gera vida. Né? E que vai gerar uma vida que vai durar a eternidade, 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 eternidade. Né? É tudo isso que a gente tem hoje, que a gente se apega, né? Não tem valor para o que vem depois. Né? Onde está seu coração, onde está seu tesouro. Né? Então, se eu estou preso com isso aqui, por causa da educação do Evangelho, a gente fica preso às coisas do mundo, a gente fica preso porque a gente tem que ter coisa, porque a gente paga a Deus e Deus tem que retribuir. Né? A gente dá o dobro, o triplo a Deus e Deus tem que dar para a gente 100 vezes mais. Né? Então a gente fica sempre preso àquilo que a gente pode conquistar aqui, quando na realidade o que a gente conquista aqui não é nada. Tudo isso vai ser comido pelo bicho. A gente tem que se prender àquilo que é eterno, àquilo que é o que vem depois. Né? E todas as coisas que a gente conquistar aqui é só apenas um passo a mais que a gente tem que dar para frente, né? Para o alto, para a glória. Né? E quanto mais a gente fica preso aqui, mais a gente esquece dessa esperança. E a esperança da ressurreição. Lembro que um dos comentários no vídeo que a gente falou sobre a ressurreição, do capítulo 15, né? Que o cara foi bem no lugar. As pessoas hoje, os crentes hoje, em sua maioria, parece que não creem mais na ressurreição. Né? E perdeu essa esperança porque a esperança dele está nas coisas desse mundo. Que foi vendido para a igreja, que a igreja não pode padecer necessidade. Né? Que você é filho do rei, você é príncipe, você é princesa, você tem que comer o melhor dessa terra. Mas quando a gente olha a história da igreja não comeu o melhor dessa terra. Né? Inclusive, nem Israel comeu o melhor da sua terra, porque Israel viveu o tempo todo errando, tinha um pouquinho de bonança, aí voltava a fazer tudo errado, aí ia para o cativeiro. Né? Então, se ele estava numa terra queimando leite e mel, foi prometida por Deus, e eles mal aproveitaram isso, porque eles andaram quase o tempo todo em desobediência, né? Nós que não temos essa promessa como igreja, mas temos a promessa da ressurreição, né? A promessa de uma vida na outra vida, né? Junto com Cristo, né? Pela eternidade, estamos perdendo essa esperança porque estamos ficando presos às coisas desse mundo. E, na verdade, isso é uma falsificação do Evangelho. Isso. Porque comer o melhor da terra, onde colocar a planta dos nossos pés é nosso, tem posse. Uhum. Isso é uma promessa, foi uma promessa, e quem está ouvindo, os pastores que estão ouvindo hoje aí, nesse momento, sabe muito bem. Quem conhece, estuda, sabe que essas promessas foram restritas e exclusivas ao povo de Israel. Uhum. Não tem a ver com a igreja hoje.
A nossa terra, Paulo deixa claramente, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o dele. Então, aqui na terra nós não temos nada, não possuímos nada e nada vamos levar daqui. E interessante aqui no texto, no final desse capítulo, ele fala que essa tribulação ele compara como algo leve e momentâneo, que vai passar. E que essa tribulação ela vai produzir algo. Ele diz que esse algo é um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, o que nós passamos na terra, como eu falei anteriormente, tem uma finalidade, tem um objetivo aqui na terra e lá nos céus com Deus. E ele recomenda que nós não devemos atentar, ou seja, se prender a esse sofrimento, a essa tribulação, porque ela vai passar, ela é temporária. Mas nós devemos se prender àquilo que nós não estamos vendo, aquilo que é invisível, que é a nossa esperança, é a promessa de um reino eterno, a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa mente, nossos pensamentos devem estar focados nas promessas do Senhor, porque elas são eternas, elas permanecem. Agora, o que nós passamos aqui e tudo que nós vemos aqui nessa terra são temporárias e vai passar um dia. E, finalizando também, o horário já foi, o vaso de barro, mesmo sendo de barro, ele é um vaso, ele é útil. Não é isso? Ele é um vaso útil, ou seja, um vaso de barro que tem um tesouro dentro, está tendo utilidade. A utilidade é comportar o tesouro. Dê significado à sua vida, dê significado à sua vida cristã, sendo útil. De barro, mas útil. Que é tributar a excelência da glória, né? O vaso tem que mostrar ao mundo a luz que está dentro dele. É Cristo, o Evangelho, a palavra da verdade, e não falsificando o Evangelho, mentindo, enganando, deturpando, distorcendo o texto, adulterando o texto. Tem uma expressão de vaso usada hoje, há algum tempo atrás. Vaso, aí a pessoa está rodando, né? Dizendo que está cheio de Deus, está rodando. Uma palhaçada. Então, seja um vaso de fato, um vaso de barro. Ali é mais uma falsificação do Evangelho. Falsificação e quase que esquizofrênica, né? Leva as pessoas a anteriormente, a acreditar em ensinamentos, em manifestações que não é de Deus, que não foi escrita, que não está ensinado. Tudo ali é psicológico, quando entra no espiritual, sai de baixo. Então, o vaso que você deve ser é um vaso útil. E que você seja útil nessa causa do Evangelho, exalando não essas histerias, essas loucuras, esses cargos que você tem, às vezes a pessoa acha que limpar o templo não, eu sou um vaso de barro, estou limpando o templo. Não, é você, como você lida com as pessoas, como você ama as pessoas, como você é mansa com as pessoas, quando você trata as pessoas de forma como Cristo tratou. Aí você é um maravilhoso vaso de barro. Amém? Só dizendo para quem for ver esse vídeo, né, que estiver vendo esse vídeo, que curta, compartilhe, comente. Analise antes de julgar, antes de criticar, observe o texto, faça o que nós estamos fazendo também, é importante, pegue o texto, analise e veja se tem fundamento o que nós estamos fazendo aqui ou se é uma ideologia da nossa cabeça. E eu, quando as pessoas até vêm fazendo os comentários assim, eu não ligo não. Eu acho até que essas pessoas têm até uma possibilidade de entender. Porque, né? Porque tá se batendo, né? Tá se batendo na cabeça e tal. Não sei. Só sei de uma coisa, né? A gente tem que falar. Na verdade, eles estão armadas, né? Armadas, já tem as suas ideologias e acho que não deve mudar. Também você também vem com essa roupa? Você... Agora você não com terno. Você tem um terno, mas não tem a ternura.